Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro Acorda Mercado de dezembro para você começar o seu mês muito bem informado. E chegamos ao último mês do ano. O ano ainda não acabou, ainda temos muita coisa para acontecer em 2025. E o Ibovespa ele segue batendo recorde. Quem diria que nós chegaremos em dezembro com o Ibovespa quase batendo 160 mil pontos? Ontem mais uma alta, aliás na sexta-feira mais uma alta, chegando a 159.072 pontos. O que a gente consegue observar é um movimento de juros em queda nos Estados Unidos, por conta da expectativa realmente agora deste mês ter uma queda, ter um corte de juros no Fed, e aí cada vez mais se aproxima o mercado traz para que a Selic corta em janeiro. A gente estava em março, a tendência era março, aos poucos está vindo para janeiro. Vamos ver. O Galipolo não dá nenhuma pinta disso, mas o mercado ele está precificando janeiro. A gente viu aumento nas vendas para a Black Friday, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o que fortalece o varejo. A gente vai falar do adiamento do repasse de 8 bilhões de reais para estados e municípios, gerou ali um certo ruído. Além também a questão da isenção de 5 mil reais que foi aprovado e o quanto que isso vai impactar nas receitas do país. E também a gente vai falar um pouco do exterior, porque lá na sexta-feira foi um dia bom em termos de crescimento, mas foi um dia muito curto, porque foi a sexta ali do pós-Thanksgiving, né? Sexta do Black Friday e acabou ali sendo mais cedo o pregão. Então vamos falar também sobre isso, bora aprofundar. Um dos motivos desta alta do índice foi grandes empresas anunciando dividendos extraordinários. Olha só, o Itaú e a Vale anunciaram, então o Itaú anunciou 23,4 bilhões de reais e a Vale 15,3 bilhões de reais, ou seja, um montante muito grande adicionado ali de capital no mercado. E aí é um movimento que a gente está vendo outras empresas fazerem também, e isso ajuda a trazer mais pessoas interessadas. Inclusive isso fez com que o Ibovespa tivesse um bom giro de mercado. Então o volume financeiro foi de 19,2 bilhões, muito puxado por ações do Itaú e ações da Vale. Mas não se esperava porque, como os Estados Unidos foi até uma hora, foi bem cedo ali que acabou o pregão, não se esperava esse movimento, então acabou sendo acima da média. Como eu disse, o Ibovespa ele bateu ali, fechou, né, 159.072 pontos, uma alta de 0,45%. Na máxima chegou a 159.689, então quase se aproximando dos 160 mil pontos. E a mínima 158 mil, ali no pior momento. No acumulado, mais de 6% de novembro e no ano 31,8%. Este é o ano do índice Bovespa. Foi o melhor novembro desde 2016 e agora vamos ver se vai chegar nos 160 mil. Dólar comercial caiu 0,31%, chegando a R$ 5,33 e o Bitcoin vem numa queda forte nas últimas 24 horas, caindo 3,78 aos 87.481 dólares. A gente vê o Bitcoin sofrendo um pouco mais. Nos Estados Unidos, apesar de fazer um pregão mais curto, o S&P 500 subiu 0,54, Nasdaq 0,65, Dow Jones 0,61 e a Russell 2000, que é muito mais focada em small caps, também subiu, ou seja, muito parecido aqui os quatro ali. Agora olhando para a renda fixa americana, a Treasury de 10 anos subiu 0,35, negociada a 4,01%. O VIX deu ali uma pequena queda de 1,5%, lembrando que o VIX despencou ali na última semana, o que é bom, né? O VIX em queda é um bom sinal, o VIX em alta é ruim, porque é o tal do índice do medo. Quando está muito alto é que os investidores estão com medo. O petróleo subiu 0,80 e o ouro caiu 0,15%. Mercados internacionais, além dos Estados Unidos, a gente tem ali o pregão em andamento, com o Nikkei no Japão caindo em 43, já Hong Kong, China e Coreia subindo, tendo um pregão positivo. Na Europa, a gente pega o fechamento da sexta-feira, o DAX subiu 0,29, o FTSE do Reino Unido 0,27, cai 40, 0,04 e o Eurostoxx foi a única negativa, caindo 0,10%. Maiores altas do índice Bovespa, tivemos Natura subindo 4,54%, MRV subindo 3,33% e Dux, setor de educação, subindo 2,79%. Muito bom o setor de educação,
subindo. Lembrando que a gente vê ali um movimento de consumo muito forte, apesar de muitas famílias estarem endividadas, a gente vê um movimento que o brasileiro está conseguindo ali consumir. Da onde ele está tirando esse dinheiro? A gente sabe por conta de endividamento que só cresce. Então vamos acompanhar porque isso pode pagar um preço muito grande lá na frente. E até a questão da isenção de imposto de renda ajuda a colocar mais dinheiro na economia, porque era um dinheiro que iria para o governo, fica na mão do consumidor e ele pode gastar em algo, desde que não seja bet, coloque em outro setor mais produtivo para gerar emprego até. Maiores baixas, Açaí caindo 6,06%, Rappi Vida que não para de cair, meu Deus, caiu mais 6%, C&A caindo 5%. E aí é sim uma preocupação no pós Black Friday, porque na Black Friday vende muito, o varejo é muito forte e depois, porque tem um pico de consumo muito forte, o pessoal vai lá, deixa esperar, comprar TV, comprar geladeira, comprar isso, comprar aquilo, e aí passa Black Friday, cai essa demanda e aí vamos ver como que vai se comportar. É claro que a gente vai ter Natal, mas a Black Friday, que é a grande espera, e as pessoas até compram já esperando o Natal, também é algo que impacta ali e gera preocupação. Petrobras caiu mais forte, 2,45% nas ONs, em linha com o que a gente viu aqui do petróleo como um todo, né? Vamos lá. Curva de juros. Janeiro 27, negociando a 13,59, janeiro 2030 a 12,88, janeiro 2035 a 13,19%. Tesouro Pré 2028 a 12,78 e Tesouro Pré 2035 a 13,37%. Tesouro IPCA 2029 negociando IPCA mais 7,74%. Os bancos tiveram um dia muito positivo. Itaú subindo 2,28%, Banco do Brasil 1,40%, Bradesco 0,87%, BTG 2,54%. Já negociado nos Estados Unidos, a XP subiu 3,25%, o Inter 2,48%, Nubank 0,81%. Já o Santander foi o único negativo do dia, mas foi uma queda ali de 0,06%. Bancos internacionais, todos em alta também. Destaque para o JP subindo 1,77%, Goldman Sachs subindo 23% e o Bank of America subindo 1,25%. Big Techs também muito positivo. Meta subindo 2,26%, Microsoft 1,34%. A queda foi da Nvidia, que caiu 1,81%, acabou sofrendo mais e ajuda a puxar também um pouco para baixo ali a NASA, que ou não deixa subir tanto como poderia ter subido no dia. Calendário econômico, aqui olha só que legal, temos todo o calendário da semana, o que vai ter de importante aqui. Hoje nós teremos PMI da indústria na Alemanha, o IPCS e a confiança empresarial aqui no Brasil, além do famoso relatório Focus, para ver como que está a expectativa dos economistas em relação à economia. Lembrando que o projetado de Selic para o final de 2026 é diferente do que o mercado tem projetado. O mercado tem projetado abaixo do relatório Focus. Vamos ver se vai ter esse ajuste agora neste relatório de hoje. E o ISM da indústria. Os outros eu vou passando durante a semana. É claro que tem acordo no mercado todos os dias, né? Como eu disse, Black Friday bateu recorde, vendas crescem 28,5%, superam todas as expectativas do mercado. Isso aqui é um levantamento do Itaú. Um crescimento de 28,5% é loucura, pensando que a gente tem uma Selic a 15%. Selic é 15% e as pessoas consumindo, porque a taxa alta é para seguir como um peso, né? Ali um freio na economia, coloca os juros para travar a economia. Mesmo assim, a gente vê que segue ali normal, tanto é que isso faz com que o Galípolo e o Banco Central, o comitê, fiquem mais tranquilo, porque se desemprego está em baixa, a atividade econômica, querendo ou não, está ali consumindo, por que ele cortaria? Mas é claro que a gente tem que olhar para outros fatores. Como eu falei, o endividamento das famílias, o próprio endividamento do Brasil, questão de gastos fiscais no Brasil que é muito forte. Então, às vezes, seria o governo ele gastando muito, e isso motiva, faz o crescimento da economia, porém tem a outra parte que é aumento da dívida do país, a dívida em relação ao PIB fica pior, e isso tem lá na frente tem algo muito maior. Eu falo muito, tenta pensar como pessoa física.
Se eu pegar um empréstimo no banco agora, vai parecer que eu estou crescendo. Porque peguei o empréstimo. Para que eu usei isso? Aí depende de diversos fatores. Pô, fui lá e comprei uma geladeira, fui lá e comprei um carro. As pessoas falam, nossa, mas o Fábio está consumindo. Mas não é o dinheiro que eu estou produzindo. Foi um empréstimo que eu vou precisar pagar isso. E como que eu vou ter dinheiro para pagar isso? Não sei, mas parece que eu estou ali rico, né? Que eu estou comprando um monte de coisa. Então esse que é o grande perigo. A gente está gastando muito, gastando mal e quando a gente olha para o PIB final, que é o crescimento do país de verdade, a gente vê que é um crescimento bem abaixo do que a gente fala de Ásia. E ano que vem esse crescimento vai diminuir. Então, uma base é artificial, porque não tem como caber o índice de endividamento das famílias de Serasa, pô, recorde de famílias do Serasa, e do outro lado o consumo, tem ali algo errado nesse meio, que é o que a gente acompanha e vai falar aqui todos os dias. Outra questão foi a isenção de IR, que deve injetar cerca de 28 bilhões de reais na economia, que vai estimular o consumo e o crescimento do PIB. E aí mostra, o governo está gastando, aí tira a parte da arrecadação, que seriam esses impostos. Tudo bem que nesse caso eu sou bastante positivo, acredito que sim, pega esse dinheiro e coloca na mão do povo, para gastar, para consumir, lembrando, desde que não seja em bet. Então, isso faz com que a economia rode, de fato, aumente o consumo, aumente o PIB, gere empregos. Vamos ver para onde que esse dinheiro ele vai encaminhando. Só que do outro lado, se ele arrecada menos, e a tendência é arrecadar cada vez menos, porque não tem muito para onde tirar agora, ele tem que diminuir os gastos. Então, para fazer isso, o governo tem que, do outro lado, diminuir os gastos, e isso não está acontecendo hoje. E falando até em risco fiscal, o governo adiou repasse de 8 bilhões de reais para estados e municípios, elevando o risco de descumprimento da meta fiscal. Aqui a meta fiscal é o mais importante do que a gente acompanha, olhando até para fora, porque a Selic a 15%, o gringo olha e fala, opa, que taxa alta, mas é boa. Aí ele olha e fala, não, mas o Brasil ele não está cumprindo a meta fiscal, então ele fez um acordo para cumprir uma meta e não está cumprindo isso, a meta não vai ser batida. Esse 15% já começa a falar, opa, isso é caro, 15% o Brasil teria que ter 17% para compensar. Então esse risco fiscal joga contra a gente e é visto como um sinal de fragilidade do país, uma fragilidade fiscal. Vamos falar o tarifaço dos Estados Unidos. Tem uma negociação ali do Brasil e Estados Unidos que o governo brasileiro ele quer reverter as tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio que foram impostos agora sobre a gestão do Trump. A medida visa abrir o mercado americano para produtos brasileiros e aumentar as exportações. E é claro que as siderúrgicas como CSN, Uzi Minas devem se favorecer com isso. Vamos acompanhar, mas tem outras negociações aí, tem a parte burocrática, os Estados Unidos quer que o Brasil desburocratize muita coisa, porque quando o produto chega nos Estados Unidos, tem menos burocracia do que quando o produto chega no Brasil, então os Estados Unidos quer deixar menos burocrático o processo. Esse é só um exemplo. Além disso, o Lula já comentou que quer colocar nesse acordo aí a questão da Magnitsky, lá do Alexandre de Moraes. Então, assim, tem muitas coisas para avançar nisso. Vamos acompanhar aqui no dia a dia. Tivemos a regulação das fintechs, com o Banco Central ele apertando a regulação e Nubank e PagBank vão ter que mudar de nome para se adequar. Eles têm até 4 meses para mostrar o projeto de como que eles vão fazer isso e até 1 ano para ficar tudo ok. Então, o prazo ali total desses 12 meses para ele ficar ok, mudança de nome, vamos ver. Claro que são os dois maiores nomes, tem outros, tem o Will Bank também, porque isso confunde, bank é banco, né? Banco, e aí agora vai ter que ficar muito claro isso na nomenclatura. Seguindo aqui, o governo teve uma pequena redução no salário mínimo para 2026. Se projetava um salário mínimo de R$ 1.508, mas vai ser de R$ 1.502. São R$ 6 de diferença, mas é muita gente recebendo também esse salário mínimo, mas também mostra a cautela que o governo está com o cenário fiscal e com a inflação. Vamos acompanhar. Lembrando que a inflação está ali bem no teto da meta, mas o Galípolo quer jogar a inflação para o centro da meta em 3%. Ele já falou que isso é o sonho dele. E uma tensão política muito grande. O Alcolumbre ameaça travar pautas do governo em retaliação por cargos. Aqui que o bicho está pegando. Por quê? O governo quer emplacar o Messias no STF, mas não tem voto no Senado. E tomou uma lavada semana passada do Senado em outra pauta.
O Alcolumbre que ele quer o Rodrigo Pacheco, a gente sabe disso. Então é algo que tem que ser conversado. A gente sabe que uma emenda aqui e outra ali vai fazer com que passe. A gente sabe que no final das contas é isso que acontece. Vamos acompanhar. O prazo ali, se não me engano, é 8 de dezembro que vai ter ali a votação. E tomara que não aconteça, não passe por emendas. Mas sim se o Banco Central, se o Senado achar que ele é o nome técnico para o cargo. Que eu acredito que não, porque é político também, porque ele está ali muito vinculado, assim como o Dino, assim como o Zanin, também está muito vinculado ao governo. Não vai ter muito essa isenção. A hora que tiver uma votação, ele vai olhar para o partido que colocou ele ali. Então, para mim, não é técnico isso. Mas, de qualquer forma, vamos ver como que vai acontecer isso no Senado. Mas tem uma atenção e hoje ele não passaria no Senado, tá? Não passaria o nome dele e aí teria que voltar para indicar um outro nome. Na geopolítica, Maduro ameaça anexar Essequibo e OPEP+, mantém cortes de produção. Lembrando que o Maduro está ali denunciando que os Estados Unidos querem se apoderar das reservas de petróleo da Venezuela. Trump tem aumentado o tom de discurso contra a Venezuela, tem cada vez mais asfixiado nesse sentido, que para mim também é algo que tem que ser feito quando se fala de Venezuela, quando se fala de Maduro, todo mundo sabe que ele é um ditador e tem que sofrer ali essas consequências de si. E aí está apelando ali em relação a denunciar para o mundo o que o Trump vem fazendo. Vamos ver, esse daqui também deve avançar bastante, principalmente no início do próximo ano, mas Trump está aumentando o tom. E com isso a gente finaliza nosso Acorda Mercado de hoje. Espero que você tenha gostado de trazer essas informações, de falar mais sobre o mercado, ir além de um call muito básico. Tamo junto, um ótimo dia, até mais. Tchau, tchau!